Você já passou por uma situação em que você se viu acusado por pessoas que não conhecem ou não conheciam sua história, sua vida, suas motivações? Pessoas se juntaram para falar coisas ou tomar atitudes ou decisões que te prejudicaram. Imagine se você está num tribunal e existem ali naquele tribunal provas contra você. As provas já estão todas forjadas, as provas já estão todas documentadas e preparadas contra você. Então você imagina isso. As pessoas estão ali com tudo pronto para bater um martelo e conseguir decisões que sejam aprovadas contra você. Agora imagine que também nesse tribunal, o juiz que chega ali, ele conhece a vida de todos, ele conhece a sua vida, ele sabe suas motivações, esse juiz conhece as suas dores, ele conhece seus altos e baixos, e esse juiz, ele é totalmente confiável, ele é justo, ele é correto, ele vai julgar tudo corretamente. Não importa se as provas foram manipuladas, não importa o excesso de carnalidade, de coisas egoístas ou manipulações ali. O importante é que esse juiz, ele penetra e sabe, com o seu entendimento, sua consciência totalmente sem barreiras, ele consegue dar um justo veredito. Assim, no Salmo 7, você vê a realidade com a qual Davi estava se deparando. Davi estava sendo acusado, estava sendo ameaçado por tramas, por atitudes de pessoas que ele poupou. Ele não quis tomar atitude contra essas pessoas. Ele deu a segunda chance a essas pessoas, mas mesmo assim as pessoas estavam se voltando contra ele. É claro que Davi vivia num contexto político, ele era um rei, numa geopolítica inflamada de outras nações, e dentro do seu país haviam também contradições e pessoas contrárias ao seu governo, como em todos os governos existe isso, como em todos os lugares, na família, na igreja, na prisão, no hospital, na escola, existem relações de poder, de dominação. Existem contradições e antagonismos em todos os lugares. Você não é a única pessoa, Davi não foi o único que passou por isso. Você sendo líder de uma grande causa, ou não, você sendo um chefe de família, uma mãe de família, ou você sendo um filho, ou você não sendo alguém que tenha algum cargo, não importa, você passa por situações de conflito. E a neurociência nos mostra que experiências dolorosas, elas ficam muito marcadas na vida da gente, ficam muito marcadas no cérebro da gente. A gente tem a tendência de sempre lembrar dessas experiências, desses problemas que aconteceram no algum passado, a gente sempre lembra disso, nosso cérebro sempre lembra disso. Isso é chamado de ruminação. Nosso cérebro fica ruminando coisas que ficaram marcadas nele. E isso gera ansiedade, gera medo, isso continua regurgitando aquela mágoa. E isso é perigoso até para o organismo, né? Nosso, até pode virar uma somatização, virar um problema não só neurológico, mas físico, comportamental. Então você precisa cuidar disso. Você não pode se prender no problema, no que já fizeram contra você, nas atitudes dos outros, ou mesmo se você pisou na bola e errou contra as pessoas, isso não significa que isso tem que perseguir você o resto da vida. Por isso leia o Salmo 7. Leia depois com calma, mas agora assista esse vídeo até o final e depois dê o seu like, compartilhe para alguém que precisa também ter esperança e superar. Mas preste atenção nas mensagens, nas lições que nós retiramos do Salmo capítulo 7. Neste salmo você vê algumas lições importantes quando você está passando por problemas em que se sente ameaçado ou mal julgado, ou mesmo que você tenha agido
de forma contraditória contra alguém, contra as pessoas, a primeira lição que nós tiramos aqui é: refugie-se em Deus. Mesmo que você esteja cercado por problemas, mesmo que aquele problema está batendo na sua cabeça como se fosse um pica-pau, refugie-se em Deus. Tire o seu foco do problema, tire o seu foco das pessoas. Às vezes a gente quer agir na emoção, quer agir logo, quer tirar satisfação. Não, pare agora e se volte para a oração. Se volte para a presença de Deus. Ele é quem tem forças para corrigir as coisas, para curar a sua vida, para transformar você. Ele te dará a luz, a direção certa. Não é a sua atitude, não é o seu comportamento, não é você querendo se reafirmar em cima dos outros, mostrar, provar quem você é, provar que você é o certo, ou a pessoa, ou é a mulher certa, a mulher de atitude. Não é isso que vai melhorar a situação. O que vai melhorar a situação é você se refugiar na presença de Deus. Note que o Salmo 7 já vai começando desse jeito. Ele diz assim: Senhor, em ti me refugio. Essa é a melhor atitude. Depois ele continua, o Davi continua falando, o salmista continua falando das atitudes das pessoas que o incomodavam tanto, o quanto ele estava sofrendo, a dor que ele estava sentindo. Mas mesmo assim, ele já começa dizendo: eu me refugio no Senhor. Então a melhor coisa, em vez de falar mal dos outros, o mal que os outros estão fazendo a você, fale com Deus isso, conte a Deus esses problemas e comece a descansar em Deus. Sim, descanse nele. Tire o seu foco das pessoas, tire sua atenção do problema e volte sua atenção à presença do Senhor. Esse canal, você assistindo nossos vídeos, talvez isso ajude você a entender melhor como é isso. Mas preste atenção no Salmo 7. Ele diz: em ti, Senhor, me refugio. Deus é a melhor força, condição, situação, realidade na qual você pode se apoiar de verdade. Através de se apoiar em Deus, você vai compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que se refugiam em Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que atendem ao chamado de Deus, daqueles que buscam o propósito de Deus, a vontade de Deus. Por isso, refugiar-se em Deus é a primeira e melhor opção. Ao refugiar-se em Deus, surge uma outra lição aí que o Salmo 7 nos mostra, que é a conversão. Converta-se. Além de refugiar em Deus, converta-se. Se você já acha que é uma pessoa convertida, pelo menos entenda que tem que se arrepender. Seja a pessoa convertida ou não, crente ou não, religioso ou não, o ser humano precisa de se arrepender. Se você ler o Salmo 7, você vai chegar num ponto ali que diz que se o ser humano, com as suas impiedades, se ele não se converter, Deus já afiou a sua espada. Ou seja, essa é uma forma de dizer que se a humanidade não parar de ser egoísta, se a humanidade não parar de ser acusadora, presunçosa, os resultados já estão prontos. As cartas já estão jogadas. Se os seres humanos continuarem puxando o tapete uns dos outros, o resultado esperado já está pronto, que é um resultado de desfazimento, de desilusão, de angústia, de dissolução, de autodestruição. Então nós temos que nos arrepender, todos nós. Todo ser humano é pecador. Se você acha que as pessoas estão fazendo coisas contra você, talvez você tenha feito coisas contra elas também. Você é um ser humano que tropeça, que erra, todos nós somos. Eu já tropecei contra os outros tropeçaram contra mim. Então a coisa mais certa que eu tenho que fazer é me autoexaminar, me autoavaliar e ver se eu estou realmente firme naquele que é a verdade, que é a vida, que é o caminho, se eu estou realmente firme nele ou se eu estou devaneando em minhas próprias emoções, em minhas próprias tensões ou em meus próprios desejos e alucinações. Eu tenho que procurar o discernimento certo. O arrependimento nos leva a consertar nossa vida, uma mudança de coração. Arrepender-se é mudar o rumo, mudar de sentido. Você está seguindo por um sentido, mude, pare esse caminho, mude agora.
Você está seguindo o sentido da mágoa, da angústia? Pare de ruminar isso, como nós já dissemos. Arrependa-se. É uma mudança de mente, é mudança de pensamentos. O arrependimento nos leva a uma mudança de atitudes. E quando há o arrependimento, quando há essa entrega de nossa causa na presença de Deus, as coisas começam realmente a mudar. Pode ser a pior realidade que você acha que está passando, mas uma nova realidade começa a surgir. Deus tem esse poder. Aquele que é a fonte do universo tem o poder de formar novas realidades. A partir de você mesmo, a partir do seu coração transformado, do seu foco mudado, da sua parada de ruminância, você começa a mudar seu foco, seus pensamentos, se voltando para Deus, para a palavra dele, entendendo que Jesus Cristo levou nossas culpas, nossos pecados. Arrepender-se não é você ficar remoendo a sua culpa dos seus erros, não. Arrepender-se é você crer no perdão de Deus e buscar essa mudança, ver que você ficar vingando, agindo contra as pessoas não vai ajudar em nada. Você seguir a Jesus como padrão de vida transformada. Jesus levou nossas culpas, nossos pecados. Todos nós somos pecadores. Ele morreu na cruz justamente para levar sobre si nossas desilusões, nossos desfazimentos, nossas distorções. Ele funcionou ali como um sacrifício catalisador de tudo o que está em nós que não presta. Ele levou sobre si para agora nos dar o perdão, nos dar a graça incondicional, a graça salvadora, que é uma graça também que transforma, ela é transformadora e ela atinge a humanidade. Quanto mais a humanidade se volta, vira o seu foco e se volta para o arrependimento e se refugia em Deus. Faça isso você, não fique esperando os outros, não fique colocando essa carapuça nos outros. Pegue a carapuça para você, se arrependa e busque Jesus e as coisas vão se iluminar diante de você. A presença de Deus vai se manifestar com mais intensidade em você. Não é um sentimento, emoção, não, é uma realidade que vai se formando a partir dessa atitude sincera, honesta sua diante de Deus. Isso é o que mais importa. Se você está passando por injustiças, por intempéries, por problemas. Uma outra coisa que a gente aprende aqui com o Salmo 7 é gratidão. Aprenda a ser grato sempre. Dê graças por tudo. Se coloque em adoração, em um espírito de adoração. Em vez de ficar ruminando a impaciência dos outros, a acusação dos outros, em vez de ficar prestando atenção nos problemas que os outros querem causar, comece a agradecer. Agradeça as lições que você aprende em todos os problemas. Como eu já disse, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, dê graças por tudo, dê graças todos os dias. Quando chegar no final do dia, antes de dormir, dê graças pelas coisas. Agradeça pela sua família. Agradeça os seus amigos, pelos seus amigos. Agradeça por estar respirando. Agradeça por ter um teto. Agradeça por estar vivo, agradeça por conhecer a Deus. E se você não conhecia, agradeça porque agora você está começando a conhecê-lo através desse curso, dessas reflexões meditativas, terapêuticas que você pode ter aqui em nosso canal. Então, procure se refugiar em Deus, porque Ele é o verdadeiro refúgio e é o justo juiz. O julgamento dele é o que importa. E já que é assim, arrependa-se, seja honesto consigo e com Deus e com as pessoas também. Arrependa-se, busque o perdão dele que está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos perdoados e aceitos, não importa o nosso passado. A sua vida, você não deve julgar a sua vida pelo seu passado, mas sim através de Jesus. Agora é nova vida, siga em frente. Não é remoendo o passado que nós alcançaremos o futuro. Se tem lições do passado, ótimo, tire as lições boas. E agora
siga a realidade que Deus vai mostrando para você. Assista nossos vídeos, continue assistindo, existem mais vídeos por aí, procure e reflita sobre essas coisas. E dê graças, adore, cante ao Senhor, louve todos os dias, procure sempre dar graças ao Senhor. Veja que Davi estava passando por problemas, não quer dizer que ali os problemas acabaram, mas mesmo assim, ele já toma uma atitude de dizer assim: eu te darei de graças, te darei graças, Deus, eu te bendirei, te louvarei. Então, mesmo no meio dos problemas, ele se identifica como alguém que é adorador. Então, o que importa para ele, e ele termina o salmo com essa atitude positiva, o que importa para ele é adorar, é bendizer, é dar graças. Dê graças, fale salmos, fale agradecimentos a Deus e você vai perceber a plenitude do Espírito de Deus vindo em seu coração. Graça e paz e até mais.